Boa noite a todos. Esse nosso tema, compaixão, ele foi retirado, primeiramente, de uma das mensagens que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo. E também recorremos a algumas reflexões e histórias que fazem parte do livro Momentos de Sublimação, psicografia de Divaldo Pereira Franco, e foi ditado pelos espíritos Joana de Ângeles e Viana de Carvalho. Também nós recorremos ao livro Contos Espíritas, de Amália Domingo Sober. Bem, a compaixão, segundo o Evangelho Espírita, é o sentimento que mais nos aproxima da angelitude. Ou seja, quando alguém recebe o título de anjo, porque dentro do processo de evolução, na escala espírita indicada em O Livro dos Espíritos, ali se orienta que todos nós, saídos de Deus simples, ignorantes, haveremos de retornar a Ele, digamos assim, na forma de seres angélicos, ou seja, com um sentimento de amor tão profundo, e esse sentimento, a compaixão, é o grau máximo que o amor pode e deverá alcançar. Todas as religiões que analisam os sofrimentos humanos, as dificuldades pelas quais todos passamos, elas sempre apontam como a melhor maneira de resolvermos todos os nossos problemas, especialmente aqueles de ordem espiritual, que devemos usar a piedade, atos piedosos, e desta forma nós vamos eliminar tudo aquilo que se nos apresenta como sofrimento. Porque a piedade é justamente uma forma de compaixão. E a compaixão, ela é exatamente isso. É um momento em que a pessoa sente um pesar pelo sofrimento do outro. Lembremos da empatia, que sempre é colocada também como uma forma de nos desenvolvermos espiritualmente, e a empatia é justamente isso, é uma forma de compaixão, é quando você se coloca no lugar do outro, e com isso a gente tende a compreender mais e até mesmo nos solidarizarmos mais com o sofrimento do outro. Então, piedade e compaixão são indicadas em todas as mensagens espiritualistas, inclusive as mensagens da doutrina espírita, para se resolver qualquer problema de qualquer natureza que a gente tem. Consideramos as nossas dificuldades de hoje como imperfeições momentâneas que ainda não foram superadas. Imperfeições essas que serão todas resolvidas a partir exatamente do exercício do amor. E essa é a indicação feita por Jesus e feita por todos os espíritos que trabalham para Jesus em todos os quadrantes do planeta Terra. E quando se fala no amor, então vamos lá buscar justamente a compaixão como sendo a forma mais angelical. Se estamos voltados para o bem, se já queremos a prática do bem, se já reconhecemos que a prática do bem é o melhor caminho para sermos felizes, então na prática do bem vamos incluir a compaixão. A palavra compaixão também, ela está ligada, no seu sentido literal, a você ter uma paixão muito grande com algo. E a palavra paixão, muito longe de estar ligada apenas
a um desejo forte e ardente que uma pessoa possa ter pela outra, ou por alguma coisa, a paixão significa um momento de muito sofrimento, em que a pessoa passa a sofrer em favor dos outros. E a compaixão é bem isso, é você sentir um pesar pelo sofrimento ali. Jesus, como nós sabemos, teve aquela morte na cruz, e a sexta-feira, quando aconteceu o ato da sua crucificação, ali esse ato entrou para a história teológica cristã como sendo a paixão do Cristo. Ou seja, foi um momento de muito sofrimento. Os espíritos, como Amélia Rodrigues, através do livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco, o próprio espírito Joana de Ângeles, também psicografa ainda através do médium Divaldo Pereira Franco, muitas mensagens falando de Jesus. Esses dois espíritos nos falam de momentos em que Jesus viveu uma grande paixão, um grande sofrimento íntimo. E sem dúvida o maior momento de sofrimento íntimo, de muita compaixão, de muito pesar que Jesus sentiu, foi justamente na crucificação, quando ele percebeu que a humanidade da época não tinha entendido a sua mensagem. Ao contrário, ele foi escorraçado, escarnecido, julgado, condenado, sofrendo a maior injustiça que um ser humano aqui nesse planeta já enfrentou. E ali na cruz, quando estavam algumas mulheres, a própria mãe de Jesus, chorando, lamentando aquele momento, aquele infortúnio de uma pessoa que veio trazer a mensagem do amor e foi tratada daquela forma, ele teve o cuidado de dizer àquelas senhoras: não choreis por mim, antes choreis por vós e por vossos filhos. Haverá prantos e ranger de dentes, porque Jesus já estava percebendo que a postura do não amor, a recusa da mensagem libertadora que ele vinha trazer, teria como consequência, como está tendo, um maior momento de aflição dentro da humanidade. E é o que nós assistimos. Então esse momento de Jesus sofrer esta paixão era um momento de muito pesar. E nós todos lembramos quais foram as suas últimas palavras na cruz, exatamente no momento de muita comoção, observando a tamanha ignorância das pessoas que estavam perdendo uma grande oportunidade de encontrar um caminho de luz. Jesus pronuncia, dirigindo-se a Deus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amélia Rodrigues, no livro citado, Joana de Ângeles também em várias obras psicografadas, eles falam que Jesus teve muitos desses momentos durante aqueles 3 anos em que ele veio trazer a mensagem renovadora do Evangelho, a boa notícia para a transformação da humanidade. Ele sempre orava todos os dias, ao final de cada tarefa, de cada pregação, de cada atividade, e ele se retirava e ficava a sós para conversar com Deus. E ali, esses espíritos narram que Jesus tinha um sofrimento enorme, mas não era aquele sofrimento de revolta, de inconformação, não. É o sofrimento da piedade, da compaixão, que somente os verdadeiros anjos experimentam, que ficam completamente comovidos com a ignorância do ser humano e o quanto que se desperdiça de oportunidades para o devido crescimento. Ainda hoje se diz que Jesus continua, como ser angélico, pesaroso em perceber a indiferença moral. O seu evangelho ser esquecido, ser trocado por qualquer tipo de proposta vulgar. Um processo nihilista tomou conta do mundo,
que é um processo de descrença absoluta no que Jesus veio trazer como proposta libertadora, descrença total em Deus, na continuidade da vida e em todos os valores que representam a nobreza da própria existência, da própria vida que nos foi dada por Deus. Inclusive, já há 2000 anos, analisando essa indiferença, ele disse que muitos seriam chamados, mas que poucos seriam escolhidos. Ou seja, dentro da multidão que está usando o nosso planeta Terra como uma escola de evolução, ele já tinha percebido, numa análise cuidadosa, que essa indiferença ainda ia permanecer em muitos, e apenas poucos, em relação à totalidade dos que usam esse planeta como evolução, como um momento de evolução, é que iriam realmente levar adiante essa proposta, iriam transportar essa proposta para as suas vidas. O Espiritismo está aqui justamente nos alertando, como sendo talvez a última oportunidade nesse milênio de transformação, de voltarmos a ouvir esta mensagem na vivência do Evangelho proposta por Jesus. E sem dúvida nós somos os trabalhadores da última hora, conforme disse o Mestre. O último milênio é a última hora, porque o nosso planeta Terra, ele daqui a 1000 anos aproximadamente, só vai ter energia fluídica universal para receber como encarnados as pessoas brandas e as pessoas pacíficas. Então a compaixão entra nesse cenário como uma conquista que deve nos enternecer a alma. Amália Soler, que foi uma pessoa espanhola que nasceu em Sevilha, que ficou cega aos 8 anos de idade, mas depois recuperou sua visão aos 40 e poucos anos e teve contato com a doutrina espírita no final do século XIX até o início do século XX. Ela se tornou uma das mais importantes escritoras da Espanha. Escrevia inclusive quando estava cega. Os seus livros se tornaram conhecidos a partir dos 20 anos de idade. Quando ela entrou em contato com a doutrina espírita, ela então voltou à sua forma literária para falar de coisas ligadas à proposta do Espiritismo, que ela entendeu muito bem. O Espiritismo é Jesus voltando, é Jesus se apresentando de novo, como ele prometera que faria, para nos falar de tudo aquilo que ele havia pregado há 2000 anos, para nos relembrar o que havia sido esquecido e ainda falar de coisas novas, e que o Espírito de verdade estaria atuando para o cumprimento dessa promessa. E ao entender isso, ela voltou à sua parte literária, como eu já disse, para temas dessa natureza. E foi justamente ali também que nos inspiramos para falarmos da compaixão. E ela conta algumas experiências em que ela presenciou essa atitude angelical em algumas pessoas, atitude que a comoveu profundamente e percebeu que já é possível que a gente se permita ter compaixão, ter um pesar muito grande pela infelicidade do outro. E ela narra justamente uma história que apareceu no jornal de Sevilha, que ela leu, contando sobre um acidente de trem. Ali, um trem que passava pela cidade, um senhor, Thomas Conde, de família nobre, estava ali na sua carruagem, com algumas pessoas, com crianças, mulheres, e ele não percebeu que o trem estava aproximando, e atravessou justamente naquele momento trágico, e o trem acabou conduzindo essa carruagem por vários metros adiante. E logo se formou um alarido, as pessoas se aproximaram, o maquinista conseguiu parar a máquina, foi até o local para tentar dar socorro às pessoas. Tinha lá uma criança ferida, uma senhora também com algumas partes do corpo fraturadas. E o senhor Thomas
ele veio a morrer. E o seu corpo ficou ali jogado à beira da areia. Um senhor que passava por ali também, muito nobre, com a sua carruagem e o cocheiro que a conduzia, ele perguntou ao cocheiro o que teria acontecido. Vá lá ver, meu querido. Veja o que está acontecendo. Deve ter acontecido uma coisa muito trágica. O trem aqui parado, pessoas ali. Era o senhor Juan Tomás, o pai, ou melhor, o senhor Juan Conde, pai de Tomás Conde, o que havia morrido na carruagem. O cocheiro, quando chegou lá, viu que era o filho do seu patrão, que estava ali jogado, e quis poupá-lo daquele choque. Apenas disse a ele: foi um acidente, meu senhor, e infelizmente tem ali um corpo jogado ao chão, uma pessoa, não resistiu ao ferimento desse impacto do trem. Aí ele pegou um casaco que ele tinha, muito especial, muito caro, e falou assim para o cocheiro: olha, cubra o corpo. É tão ruim uma pessoa sofrer um acidente trágico e ficar assim tão exposto. Vá lá e cubra o corpo, pelo menos, até que venham as providências legais. Então, Amália analisa que aquele homem, ele nem sabia que era o seu filho que estava morto, mas ele ficou impactado com a ideia de um corpo ali jogado, e teve essa atitude de dar a sua carga especial para que o corpo não ficasse ali tão exposto. Ela analisou isso como uma atitude de compaixão. Uma pessoa que pensa na outra que supostamente nem conhece e faz um ato imediato para atenuar aquele sofrimento. Depois, logicamente, ele veio saber que era o seu próprio filho. Também Amália escolheu uma situação que ela também vivenciou, quando ela percebeu um homem bem-sucedido, um fazendeiro daquela região da Espanha, que ele sempre distribuía pães, bisnagas de pães bem grandes, fincadas em varas, e distribuía ao longo de várias ruas, das estradas e lindas localidades. E um dia ela teve a curiosidade de perguntar: por que o senhor está colocando esses pães todos aqui? Aí o homem disse: é porque eu fico imaginando que deve ter muita gente passando fome. O nosso país está numa crise muito grande. Eu tenho certeza que tem pessoas passando fome. E eu, como tenho recursos, eu me preocupo. Então, deixando esses pães aí, eu fico na expectativa de que algumas pessoas poderão matar a sua fome. Eu imagino, inclusive, que tem pessoas jovens, desempregadas, que estão roubando para comer. Nós estamos percebendo que isso está acontecendo no nosso país. As pessoas estão chegando num nível tal de fome e sem esperança, e sem emprego, sem renda nenhuma, que elas estão tendo como último recurso roubar comida para sobreviver. Então eu penso em diminuir um pouco desse impacto. Mas a senhora escritora insistiu um pouco mais: mas de onde o senhor tirou isso? Eu estou impressionada, disse ela. Essa atitude me parece uma coisa tão humana, tão cheia de compaixão. E aí ele contou brevemente a sua história, pois eu vou lhe dizer. Eu fiquei órfão de pai e de mãe. Ninguém me acolheu. Desde criança eu vivia nas ruas. Me juntei a outras pessoas miseráveis como eu. E durante muito tempo, para sobreviver, eu roubava comida. Cheguei a ser detido algumas vezes. Fui tratado como se eu fosse um patíbula.
uma espécie de bandido, de marginal, uma pessoa com uma aparência de alguém que não merece a confiança da sociedade. Até que eu e meus companheiros começamos a resolver em parte o nosso problema do desemprego. Porque tinha um senhor que fazia exatamente isso que eu estou fazendo. Era um dos homens mais ricos aqui da nossa região. E ele tinha esse cuidado, essa preocupação. Ele percebia que tinha muita gente passando fome, roubando e até indo para a cadeia, porque roubavam comida. E eu e meus amigos, muitas vezes, tivemos a ocasião de não precisar roubar, porque ele fazia isso que eu estou fazendo. Ele colocava pães espalhados em varetas, pães grandes, para que as pessoas pudessem saciar a sua fome e não terem que roubar para comer. E um dia, esse homem estava colocando os pães e eu estava muito próximo dele. Aí eu fiz a mesma coisa que a senhora. Eu perguntei por que ele estava fazendo aquilo. E ele me explicou que ele era uma pessoa de muitas posses e ele ficava muito incomodado de ser uma pessoa tão rica e ver muita gente passando fome, roubando para comer, e ele ficaria indiferente, sem fazer nada. Não poderia ser isso. Nessa hora, este homem que conversava com a Mária disse que, diante daquele homem tão piedoso, ele falou: o senhor não poderia ajudar esse miserável a mudar de vida? O senhor não poderia me dar uma chance de trabalhar na sua fazenda? Contou a sua história e imediatamente ele foi acolhido. Passou a trabalhar e foi se desenvolvendo de uma forma tão grandiosa dentro da fazenda, com tanta responsabilidade, com tanta gratidão, observando aquele homem tão piedoso que inclusive tratava todos os seus empregados como pessoas da família, não tinha distinção nenhuma, e sendo muito generoso nos pagamentos, reconhecendo o esforço de cada um. E ele foi se saindo tão bem que ele ficou cada vez mais íntimo da família, a ponto de se enamorar da filha daquele grande fazendeiro. Se casaram, tiveram filhos, e quando aquele fazendeiro envelheceu, ficou doente e veio a falecer, entregou para ele a responsabilidade de conduzir os negócios da família. Então, diante de tamanha experiência, eu não posso fazer outra coisa que não, pelo menos, repetir o que ele fez. Por isso que eu estou aqui a continuar a colocar pães para que as pessoas não precisem roubar. E eu fico esperançoso que pessoas não tenham que passar pelo que eu passei, de irem para a cadeia porque roubaram comida. E a Amália ficou tão encantada com aquela situação, aquela história, que ela escreveu e exaltou a compaixão como o sentimento mais nobre, mais grandioso do ser humano. E como eu disse ao começo dessa preleção, todas as religiões, especialmente as espiritualizadas, no sentido mais profundo da palavra, as que buscam oferecer ao ser humano saídas espiritualizadoras para seus problemas, e o Espiritismo inclusive faz muito isso. As religiões e a doutrina espírita falam a mesma coisa, que a melhor maneira de sairmos das nossas agruras, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos íntimos, é deixarmos que a compaixão tome conta. E neste caso em particular, a Amália chama a atenção, porque a compaixão daquele grande fazendeiro era pelas pessoas que eram tratadas como bandidos ou bandidas, como marginais. E como nós temos pessoas marginalizadas em nossa sociedade? Quanto preconceito, quanta discriminação, quanta gente, inclusive, passando fome agora no planeta. De
vez em quando a gente assiste cenas terríveis de pessoas, pais de família, que vão para a cadeia e ficam lá muito tempo porque roubaram alimentos. Eu me recordo exatamente de Divaldo Franco falando conosco que ele vivenciou um drama lá na Mansão do Caminho, no bairro Paulo da Lima, em Salvador, quando um pai de família o procurou pedindo ajuda e disse que inclusive tinha acabado de sair da cadeia porque ele estava desempregado, com a casa cheia de filhos, tinha pedido emprego em vários lugares e não conseguiu vaga alguma. Chegando em casa, encontra seus filhos chorando, gritando de fome, pedindo: pai, estou com fome, cada um dizendo ao seu tempo, dentro da sua agonia. E pode ter certeza que das agruras humanas não existe coisa pior do que a pessoa passar fome. E aí esse homem contou para Divaldo Franco que ele roubou, sim. Pediu, não conseguiu nem ganhar a doação. Ele não se viu em outra situação senão de invadir a banca de cereais do supermercado para matar a fome dos seus filhos. E contando isso para Divaldo, segundo a forma que Divaldo conta, o homem perguntou: o que é que o senhor acha, seu Divaldo? O senhor no meu lugar faria o quê? Divaldo disse: eu faria o mesmo que o Senhor. Já que nós da sociedade não enxergamos os nossos semelhantes como irmãos, já que a gente não tem sensibilidade, compaixão para entender a dor alheia, nós que não corremos atrás dos infortúnios ocultos, que são muitos, simplesmente a gente fica brutalizado. E a gente vai fazer como qualquer animal faria por instinto para sobreviver. Para sobreviver e para fazer com que os seus filhos também sobrevivam. E quando o ser humano é tratado assim, ele é reduzido a uma condição de animal, que tem como um dos princípios do instinto justamente comer, alimentar-se, a primeira ação. E a partir desse momento, esse homem foi acolhido pelos trabalhos da Mansão do Caminho e nunca mais precisou roubar para poder matar a fome sua e dos seus filhos. Nós estamos vivendo aqui um período também em que as pessoas aqui no nosso mundo, no nosso planeta, estão passando por grandes privações. Eu tenho falado aqui nas outras palestras que eu estou muito feliz com as pessoas aqui no mar que estão fazendo parcerias com a gente, para que a gente consiga manter pelo menos um mínimo de alimentos, cestas básicas, para que nenhum cidadão da nossa cidade passe por esse vexame de ficar com fome. Percebemos que agora a pandemia já não está tão acentuada, o pânico passou e, de certo modo, algumas pessoas diminuíram esse ritmo de doação. Mas a gente vai continuar, porque o nosso trabalho aqui já é feito assim há muitos anos. A gente entende que a primeira condição do ser humano é a se alimentar. Isso está na Constituição de todos os países. E hoje falávamos com alguns alunos nossos, dos nossos cursos espíritas, que o sinal do mundo de regeneração que a Terra vai se transformar, o primeiro grande sinal vai ser quando nós tivermos um programa de compaixão humana, em que todas as nações vão se unirem para que o alimento seja gratuito para todas as pessoas. Pelo menos o básico, a cesta básica, seja quem for a pessoa. A primeira garantia vai ser essa. Ninguém mais vai morrer de fome ou vai morrer em consequência da desnutrição, que infelizmente ainda acontece aos milhões em nosso planeta. E o primeiro sinal de compaixão daqueles que vão entrar no mundo de regeneração vai ser esse: ter o cuidado de observar para que nenhum dos seus semelhantes passe fome, que fique incomodado mesmo, pesaroso, sofrendo em lembrar, enquanto sua mesa está farta, nesse momento existem pessoas, crianças, idosos, adultos, morrendo de fome em nosso planeta.
inclusive com a má distribuição de recursos, de riquezas, desperdiçando alimentos. O nosso último evangelho que fizemos agora no lar, em nossa casa, em família, tivemos a oportunidade de refletir justamente sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da utilização providencial da fortuna, fala da prova da riqueza, da prova da pobreza, e fala que o dinheiro que a gente ganha, o dinheiro que circula, ele precisa ser colocado para garantir uma distribuição de renda, uma distribuição de alimentos, para que ninguém no mundo passe por essa privação. E aí a resposta que demos ao aluno: tem algum sinal de quando será essa fase da regeneração? E eu disse isso. Inclusive mensagens, já tivemos várias aqui dos nossos protetores espirituais, falando exatamente a mesma coisa. O sinal físico imediato de que o mundo está realmente entrando na era da regeneração é quando tiver essa comoção humana planetária, em que ninguém vai dormir tranquilo, sabendo que tem gente morrendo de fome. E a primeira providência mundial será essa: garantir que todo mundo, não importa quem é a pessoa, se é bandido, se não é bandido, se é um malfeitor, todos têm direito à alimentação. É um princípio básico do direito humano, garantir a alimentação. Pronto. E vamos aguardar para que essa compaixão continue e as pessoas não se esfriem ou fiquem esperando apenas que aconteçam calamidades para deixarem o seu coração, os seus corações serem tomados pela compaixão. Então, a reflexão que nós trouxemos para hoje é essa. Vamos tentar deixar que a compaixão, o pesar pelo sofrimento alheio, nos faça sofrer junto. Se não pudermos fazer muita coisa, que ofereçamos pelo menos 1 quilo de alimento, uma prece, um copo d'água, qualquer coisa. As pessoas que estão com fortes dramas emocionais, é importante também oferecer o alimento espiritual, a magnetização, a proteção dos espíritos bons, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente não fraqueje, que a gente possa enfrentar as provações com muita coragem e honra. E ficamos felizes de perceber que mais um grupo aqui desta casa, a partir da semana que vem, vai permitir que outras vagas sejam oferecidas para o alimento espiritual, que é o alimento da alma. Porque nós precisamos tanto do alimento físico, da sustentação do corpo, como precisamos muito, talvez mais ainda, do alimento espiritual, que vai nos fortalecer o ânimo, vai nos fortalecer a nossa fé e vai nos dar uma impulsão para que sejamos pessoas mais piedosas, mais generosas, mais angelicais, deixando que a compaixão, de fato, passe a fazer parte de nossas vidas. Então é essa mensagem que nós temos para o dia de hoje e agradecemos a todos pela respeitosa atenção.